E a paixão da infância para o desenho virou profissão para esse paulista de Santo André. Hoje, Luke Ross é desenhista da Marvel. Desde de sempre eu gosto de desenhar, né? Eu costumava desenhar nos versos de livros dos meus pais, nos cadernos de escola. Era a maneira que eu conseguia me aproximar do meu grupo escolar, então fazia amigos, tinha um certo conhecimento com meu, assim, uma certa fama dentro da escola até por desenhar, né? A escola me chamava para participar, representar a escola em eventos municipais, né? Porque eu desenhava e sempre tinha atividades ligadas. Então, sempre tive envolvido com isso, né? Então, meu sonho antes até de conhecer o quadrinho era trabalhar com desenho, né? Pois mais tarde eu vim conhecer as histórias em quadrinhos e fui curtindo, né, aquilo ali e vendo que aquele universo tinha muita coisa legal, né? E fui acompanhando, né, lendo principalmente os personagens da Marvel Comics, né? E depois, assim, de tentar encontrar um curso de desenho, porque eu decidi que é aquilo que eu gostaria de fazer e me aprimorar como artista, né? E depois de procurar um curso de desenho na minha região, eu não encontrava, né? Algum que desse a carga de informação que eu precisava para desenhar como os caras de quadrinhos desenham. Então aí eu decidi entrar em contato com artistas diretamente, né? Fiz parte de um grupo de fanzineiros lá do ABC. Então aí fiquei sabendo um pouco mais sobre a produção, né? Que tipo de papel usava, o tamanho adequado de papel, o tipo de material, né? Pincel, caneta, bico de pena, e aprendi a usar com essas dicas deles, né? Depois de um tempo eu procurei um estágio em um estúdio de produção de desenhos animados, né? O nome é Sketch Filmes. Eles produziam algumas animações comerciais para agências de publicidade e também publicavam na Editora Globo a Turma do Arrepio, que era um quadrinho infantil, e para a Editora Abril eles publicavam os Trapalhões, o gibi dos Trapalhões. Então fiz um estágio lá e durante esse estágio eu fiquei sabendo que tinha uma agência de São Paulo, na verdade um estúdio de produção de quadrinhos em São Paulo, que fazia a adaptação de quadrinhos da Marvel e DC, né, dos quadrinhos norte-americanos, para os quadrinhos nacionais, que era basicamente a tradução e a adaptação das páginas para o formato vendido no Brasil, né, o famoso formatinho. Então, como eles tinham contato direto com as editoras, em algum momento eles decidiram oferecer os artistas, porque eles tinham contato com muita gente que desenhava. E deu certo, né? Algumas editoras independentes gostaram, né? Isso começou, acho que com o Deodato, com o Marcelo Campos, né? Depois cheguei eu, o Roger Cruz, né? Fomos assim os primeiros, né? Então, nessa época, surgiu o interesse das editoras, principalmente as independentes, né, de trabalhar com quadrinhos. Então, eu vi que o meu sonho de me tornar um artista era possível ali, né? Então, eu entrei em contato com eles e perguntei o que era necessário, né? E me pediram algumas amostras, eu trabalhei nas amostras, não ficaram tão boas, depois retornei, fiz novas amostras, né? Na época, inclusive, eu comprometi o meu estágio dentro da Sketch, porque eu fiquei tanto tempo focado nas páginas que eles acharam que eu não ia voltar mais para o estúdio, né? Então, quase que eu perco o meu empreguinho ali. Mas, enfim, o importante é que eu fiz as amostras, o meu agente de São Paulo foi para os Estados Unidos e 3 meses depois eu estava com o meu primeiro trabalho, né? Só que ainda assim, o sonho de desenhar para a Marvel, que é uma editora, uma das duas maiores, né, são a Marvel e a DC, as maiores americanas, ainda continuava meio distante, né, porque as editoras que a gente prestava serviços eram editoras menores, né. E com o tempo, produzindo e aprimorando o traço, num determinado dia, em uma convenção, os meus trabalhos chegaram na mão de um editor da Marvel e aí eu consegui o meu primeiro trabalho lá, né? Então, dentro da editora, eu desenhei vários heróis, como o Homem-Aranha, por exemplo, o Capitão América, Thor,
os X-Men, os Vingadores. E depois de alguns anos, eu decidi que ia dar um tempo dos quadrinhos, porque ficou, depois de produzir muito tempo, assim, eu cheguei a produzir três revistas em um mês, né? Era uma carga de 60 páginas, né? Então ficou uma coisa muito cansativa. Eu quis dar um tempinho e aí eu montei uma escola de desenho em São Paulo, né? Se chama Impacto Quadrinhos. Fiquei na escola por uns 3 anos, mas aí a vontade de estar produzindo foi tanta que eu decidi voltar, né? Aí quando eu voltei, eu fui desenhei para a DC, que era concorrente da Marvel. Depois fui convidado para trabalhar na Dark Horse. Aí lá, convite de um roteirista depois disso eu fui para Tampa, me mudei para Tampa, fiquei alguns meses trabalhando em um estúdio de uma editora chamada CrossGen Comics. Depois voltei para o Brasil e aí fui trabalhar com um roteirista que era meu editor dentro da CrossGen, né? Aí ele me ofereceu um roteiro, queria saber se eu topava trabalhar com ele naquele roteiro como coautor, né? E aí então nós criamos o Samurai, né? Céu e Terra. Foi publicado no Brasil também. O Samurai foi uma minissérie em 5 partes inicialmente e publicamos pela editora Dark Horse. E teve um sucesso de crítica legal, uma boa venda, né? A número 1 vendeu, esgotou, tal. E teve uma procura muito grande por outros países, né? Então ele foi publicado na Itália, na Grécia, na Espanha, publicado no Brasil, e enfim, em várias línguas. E aí surgiu o interesse da editora por continuar a saga, né? Então fizemos a segunda minissérie, né? Mais 5 edições. Aí depois a época coincidiu com a crise de 2008 e aí a gente resolveu, em acordo com a editora, dar um tempo na produção. Então o término da saga ainda está aguardando, né? Só que nesse tempo o material fez tanto sucesso entre os fãs americanos, que fãs dentro de editoras grandes, que eram editores, viram e me convidaram para trabalhar, né? Então eu fui para a DC Comics, lá eu produzi Jonah Rex, que também teve um sucesso muito bom de venda e de crítica, tanto que a revista continua, né? Depois se tornou um filme e tal. E o pessoal da Marvel gostava tanto do Samurai quanto do Jonah Rex, aí resolveu me oferecer um contrato de exclusividade, né? E aí eu aceitei, né? Eu sou fã de Marvel desde pequenininho e dessa vez era garantia de trabalhar com personagens assim que eu gosto bastante, né? E aí eu aceitei e aí estou com eles desde 2010, se eu não me engano. E como que é o processo de criação? Ele funciona dessa maneira, né? Tudo começa com um roteiro, né, que eu recebo de um roteirista da editora. Grande parte deles são norte-americanos, né? E depois de ler o roteiro, eu anoto o que eu preciso de referência, faço uma pesquisa de referências, depois leio o roteiro de novo, leio algumas vezes para me familiarizar com a história e para decidir que caminho eu vou tomar na narrativa visual, né? E aí eu começo a desenhar, bolando as páginas, né? Dividindo os quadros e decidindo que elementos eu vou colocar em cada quadrinho. E depois do layout definido, aí eu vou para o processo de produção da página, né? Aí é onde eu uso as minhas referências, né? Hoje em dia, como eu tenho... exige-se muito do cenário, eu uso um programa 3D chamado SketchUp para me ajudar nos cenários. Então, eu construo um cenário em 3D e, se eu preciso usar ele várias vezes durante a revista, ele facilita meu trabalho, né? E depois faço um layout mais elaborado do desenho e, finalmente, eu venho finalizando ele, né? Só que hoje eu trabalho totalmente digital, né? Isso ocorreu porque
ultimamente as editoras estavam exigindo que os artistas, ao invés de enviar via FedEx, que era o comum até então, que começassem então a digitalizar e mandar os arquivos via FTP. Então, como eu tinha um certo trabalho a mais, toda vez que eu terminava uma página eu tinha que parar e ficar escaneando aquilo ali, eu não tinha o scanner A3 do tamanho da página, então tinha um trabalho, rapaz, de ter que dividir em 3 partes, depois montar e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a trabalhar digital, né? Aí comprei uma Cintiq e hoje em dia não uso mais papel, tenho feito totalmente na digital, totalmente na tablet, né? E a tecnologia tem ajudado os quadrinhos, então. Tem muito, cara. E por outro lado, o nível em geral, a qualidade subiu, então a concorrência aumentou também, né? Porque não basta só saber desenho, você tem que dominar um software também, né? Então, ou mais de um, né? No meu caso, eu tenho que conhecer alguns, né? E sente saudades de desenhar no papel ainda? Sinto, tanto que algumas coisas como trabalhos comissionados, assim, eu faço, algumas capas eu faço no papel e sempre estou com o meu sketchbook por perto para estar desenhando, né? E tenho desenhado muito para o meu filho também, de 1 aninho e meio.